A origem dos vikings. Os vikings, também conhecidos como nórdicos, eram um grupo de povos germânicos que se originaram na Escandinávia, que consistia nos países modernos da Noruega, Dinamarca e Suécia. A palavra viking significa pirata ou expedição em nórdico antigo, e os vikings ficaram conhecidos por suas habilidades de navegação e suas incursões em outras partes da Europa, entre os séculos VIII e X. Os historiadores acreditam que as razões para as incursões vikings incluíam a necessidade de encontrar novas terras para cultivo e assentamento, bem como o desejo de pilhar riquezas e espalhar o seu poder. A religião e a mitologia nórdica também tiveram um papel importante na cultura viking e influenciaram suas crenças e valores. A sociedade viking era organizada em clãs liderados por chefes locais, que muitas vezes lutavam uns contra os outros pelo poder e pela riqueza. No entanto, os vikings também foram responsáveis por importantes contribuições para a cultura e a história europeias, incluindo o desenvolvimento da escrita rúnica, a navegação avançada e a colonização de novas áreas. Os vikings descobriram a América? A história dos vikings na América é um assunto interessante e controverso. Os vikings foram os primeiros europeus a descobrir e explorar a América do Norte, mais de 500 anos antes de Cristóvão Colombo chegar às Américas em 1492. Acredita-se que o explorador viking Leif Erikson tenha chegado à costa da América do Norte por volta do ano 1000. Ele desembarcou em uma área que chamou de Vinland, que hoje é amplamente considerada como sendo a região costeira de Terra Nova ou Labrador, no Canadá. Os vikings construíram uma pequena colônia em Vinland, que durou alguns anos, mas acabou falhando devido a conflitos com povos indígenas locais e dificuldades em cultivar alimentos suficientes para sobreviver durante os invernos rigorosos. Embora a descoberta de Vinland tenha sido registrada nas sagas nórdicas e em outros documentos históricos, a história dos vikings na América do Norte foi esquecida por muito tempo. Foi apenas em 1960 que a descoberta de um sítio arqueológico em Aliança aos Meadows, na costa norte de Terra Nova, confirmou a presença viking na América do Norte. Desde então, muitos pesquisadores têm estudado a história dos vikings na América do Norte, tentando entender melhor as motivações e realizações dos exploradores nórdicos. Embora a presença viking na América do Norte tenha sido breve e limitada, ela representa um importante capítulo da história da exploração europeia nas Américas e uma das primeiras evidências de contato entre europeus e povos indígenas americanos. Em 1960, foram descobertos vestígios arqueológicos na costa norte de Terra Nova, no Canadá, que confirmaram a presença dos vikings na América do Norte cerca de 500 anos antes de Cristóvão Colombo. O sítio arqueológico, conhecido como Aliança aos Meadows, foi descoberto pelo arqueólogo norueguês Elgin Stad e sua esposa, a arqueóloga canadense Anne Stinningstad. Aliança aos Meadows é uma pequena colônia viking que teria sido fundada por volta do ano 1000 d.C. A colônia era composta por 8 edifícios de turfa e madeira, incluindo uma casa principal, um celeiro e uma forja. Os edifícios eram semelhantes às construções encontradas nas colônias vikings na Groenlândia e na Islândia. Os arqueólogos encontraram no sítio arqueológico uma variedade de artefatos vikings, incluindo ferramentas de ferro, broches de bronze, moedas de prata e restos de animais como ovelhas, bois e bodes. Também foram encontrados vestígios de um forno usado para fundir minério de ferro, o que sugere que os vikings na América do Norte podem ter produzido seu próprio ferro para as ferramentas e outros artefatos. Mas qual era a religião deles? A religião dos vikings era politeísta e baseada na mitologia nórdica, que incluía deuses como Odin, Thor, Freyja e Loki. Os vikings acreditavam em um universo habitado por seres divinos e mágicos, e que sua vida estava interligada com o destino e a vontade dessas divindades. Os vikings também acreditavam em um mundo espiritual que coexistia com o mundo físico, e que os espíritos dos mortos podiam afetar a vida dos vivos. Por isso, era comum que os vikings realizassem rituais e oferendas para honrar seus antepassados e pedir sua proteção. Os rituais religiosos dos vikings incluíam sacrifícios de animais e oferendas de alimentos, bebidas e objetos valiosos aos deuses em templos sagrados. Os sacerdotes e sacerdotisas,
chamados de godis e volvas, eram responsáveis por conduzir esses rituais e por interpretar os sinais e presságios do mundo espiritual. Com a cristianização da Escandinávia no final da Idade Média, a religião nórdica perdeu gradualmente sua influência, mas ainda hoje muitas tradições e símbolos da mitologia nórdica são preservados na cultura escandinava, como a celebração do solstício de inverno, Yule, e a figura do Papai Noel, que tem origem no deus nórdico Odin. Os territórios invadidos. Os vikings invadiram e estabeleceram assentamentos em muitas áreas da Europa, Ásia e América do Norte durante os séculos VIII a X. Aqui estão alguns dos territórios que foram invadidos pelos vikings. Ilhas Britânicas. Os vikings invadiram as Ilhas Britânicas, que incluem a Inglaterra, Escócia e País de Gales, a partir do final do século VIII. Eles estabeleceram assentamentos permanentes em áreas como a Ilha de Man, Orkney e Shetland, e governaram áreas maiores, como a Danela, uma grande região do leste da Inglaterra. França. Os vikings invadiram a França em 845, atacando Paris. Eles também estabeleceram assentamentos na Normandia e em outras áreas do norte da França. Irlanda. Os vikings começaram a invadir a Irlanda em meados do século VIII e estabeleceram vários assentamentos costeiros, incluindo Dublin, Wexford e Waterford. Rússia. Os vikings estabeleceram a Rússia de Kiev no século IX, através de um acordo com os eslavos locais. Os governantes vikings da Rússia de Kiev, conhecidos como príncipes, ou kniazes, governaram uma vasta região que se estendia do Mar Negro ao Mar Báltico. América do Norte. Os vikings foram os primeiros europeus a chegar à América do Norte, cerca de 500 anos antes de Cristóvão Colombo. Eles estabeleceram um assentamento chamado Vinland, atualmente identificado como a costa de Newfoundland, no Canadá, no final do século X. Essas invasões e estabelecimentos vikings deixaram uma marca significativa na história e cultura dessas áreas, e muitos lugares e tradições na Europa e América do Norte ainda carregam influências vikings até hoje. Os vikings faziam escravos? Sim, os vikings faziam escravos como parte de suas atividades comerciais e de suas incursões em outras áreas. Na sociedade viking, a escravidão era uma parte comum da vida, e os escravos eram considerados propriedade. Os escravos eram geralmente capturados em batalhas ou em incursões em outras áreas, e podiam ser vendidos em mercados de escravos ou usados pelos vikings em trabalhos forçados. Alguns escravos foram usados em atividades agrícolas, enquanto outros foram usados como trabalhadores domésticos ou para serviços pessoais. No entanto, também é importante ressaltar que a escravidão era comum em muitas outras sociedades da época e não era exclusiva dos vikings. Além disso, a escravidão não era a única forma de relação de trabalho na sociedade viking, e muitas pessoas trabalhavam como artesãos, mercadores e agricultores livres. Embora a escravidão tenha sido uma parte significativa da vida na sociedade viking, é importante lembrar que a sociedade e a cultura viking também tiveram outras contribuições significativas para a história, incluindo sua arte, literatura e habilidades de navegação. Como foi o fim da Era Viking? O fim da Era Viking não pode ser atribuído a um único evento ou causa, mas sim a um conjunto de fatores que se desenvolveram ao longo do tempo. Aqui estão alguns dos fatores que contribuíram para o fim da Era Viking. Cristianização. No final da Era Viking, muitas áreas da Escandinávia foram convertidas ao cristianismo. Isso levou a uma mudança nas crenças e valores das pessoas, que passaram a ver a guerra e a pilhagem como atividades menos aceitáveis. Fortalecimento dos estados. Os reinos da Escandinávia se consolidaram e se fortaleceram ao longo do tempo, tornando-se mais capazes de resistir às invasões dos vikings. Além disso, muitos governantes escandinavos passaram a ver o comércio como uma atividade mais lucrativa do que a pilhagem e a guerra. Mudanças no clima. Durante a Era Viking, houve um período de clima mais quente conhecido como o período quente medieval. Isso permitiu que os vikings navegassem mais longe e mais frequentemente. No entanto, no final da Era Viking, o clima esfriou, tornando a navegação mais difícil e limitando as atividades dos vikings. Conflitos internos. Na Escandinávia, houve conflitos internos entre os reinos e dentro dos próprios reinos.
Isso enfraqueceu a capacidade dos vikings de realizar grandes invasões no exterior e levou à fragmentação do poder político na região. Combinados, esses fatores contribuíram para o declínio da era viking, com as invasões e pilhagens tornando-se menos frequentes. Além disso, a cultura e a sociedade viking evoluíram ao longo do tempo e se integraram às culturas e sociedades com as quais entraram em contato, deixando um legado duradouro na história e cultura da Europa e do mundo. Gostou do vídeo? Então deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Até o próximo vídeo!